Os jogadores do Internacional tiveram mais um dia de folga nesta segunda-feira e só se reapresentam na quinta, visando a preparação para o Clássico Grenal do dia 19 de outubro. Entretanto, os jogadores que estão no departamento médico seguem em tratamento, buscando acelerar o processo de recuperação ao máximo para estarem à disposição na partida contra o Grêmio no estádio Beira-Rio. A gente fala também a respeito da polêmica envolvendo a arbitragem de Internacional e Corinthians. O Inter teve uma reunião com a CBF na tarde desta segunda-feira para protocolar as reclamações. O áudio da conversa da cabine do VAR não foi divulgado pela CBF e a súmula mostra reclamações contra o árbitro após o jogo. Entretanto, reclamações de pessoas do staff do Corinthians. A gente fala também a respeito da entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que trouxe informações importantes sobre o que pensa do futuro do Internacional, a sua avaliação sobre Ener Valencia e deu detalhes sobre Ricardo Matias e o seu processo de maturação. O jogador chegou a descer para o time sub-20, por não estar rendendo e não estar se entregando nos treinamentos. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o dia do Internacional, que foi um dia também de folga. Os jogadores não se reapresentaram ainda. Essa reapresentação ela só acontece na quinta-feira pela manhã. Serão 4 dias de folga dados pelo técnico Roger Machado, para depois começar uma preparação de um pouco mais de uma semana, 10 dias aproximadamente, visando o Clássico Grenal do dia 19 de outubro, tá? Mas os jogadores que estão no departamento médico, estes seguem fazendo os seus tratamentos, seguem realizando os seus tratamentos. Rafael Borré, que tem uma lesão muscular no posterior da coxa. Fernando, que tem uma lesão muscular na panturrilha. E Rogel, que tem uma lesão muscular também na coxa, seguem indo ao CT, tratando em casa também, para acelerar o processo de recuperação. Claro, porque o objetivo é o Clássico Grenal do dia 19 de outubro. Ninguém quer ficar de fora. Então, tratamento intensivo para esses jogadores, para eles estarem à disposição contra o Grêmio neste clássico, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo o que foi divulgado pela CBF dos áudios das cabines dos árbitros de vídeo na rodada de número 29, em função de toda a polêmica em cima da não expulsão do Kaká, zagueiro do Corinthians, que deu uma entrada muito feia em cima de Ener Valencia. E a CBF não divulgou a conversa da cabine do VAR neste lance. Ela publicou, por exemplo, o pênalti do Thiago Maia, o gol anulado do Yuri Alberto, mas o lance da expulsão, da suposta expulsão ou do suposto lance para cartão vermelho, não foi publicado pela CBF. O Inter se reuniu na tarde desta segunda-feira com a CBF para pedir explicações, para pedir também o áudio do VAR. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, saber um pouco mais deste bastidor de muita reclamação por parte da direção colorada em cima da arbitragem na partida entre Corinthians e Internacional, tá? Mas o que a CBF também publicou foi a súmula do confronto entre Corinthians e Internacional. E na súmula consta uma reclamação assintosa contra o trio de arbitragem, só que não por parte de dirigentes colorados, que foram apenas ao microfone reclamar em redes sociais também, mas sim dirigentes do Corinthians, pessoas do staff do Corinthians xingaram, ofenderam o trio de arbitragem da partida. Inclusive, a reclamação do Corinthians é em cima de um escanteio invertido que havia sido dado pelo árbitro, tá? É um lance em que o árbitro marcou escanteio, mas que na verdade era tiro de meta, e que dali se origina o gol de empate do Internacional. Essa é a reclamação do Corinthians. Então foi uma arbitragem que não agradou nenhum dos lados, mas o lado do Inter fez a reclamação pública e esteve hoje com a CBF conversando a respeito deste tema, tá? Mas na súmula nada de reclamação, ninguém do Inter vai ser punido por nada em relação a isso, tá? Uma outra informação importante do Inter envolve Gabriel Mercado.
O zagueiro que teve uma lesão na partida contra a equipe do São Paulo há cerca de 2, 3 semanas, passou hoje por um procedimento cirúrgico. O Internacional informou que agora vai acompanhar de perto a recuperação do Gabriel Mercado, que está estipulada para demorar algo em torno de 9 meses, ou seja, ele só vai voltar a jogar futebol a partir do segundo semestre da temporada de 2025. O próprio Gabriel Mercado publicou em suas redes sociais uma foto do pós-operatório, agradecendo as mensagens de carinho que ele recebeu, e nos próprios comentários ele recebeu muitas mensagens de carinho de torcedores, de amigos, de jogadores do grupo do Internacional também. O que chama a atenção foi um pouco da demora que houve para a realização do procedimento cirúrgico do Gabriel Mercado. Em vários casos, quando o jogador tem uma lesão de LCA, se demora 1 dia, 2 dias para que ele opere o mais rápido possível. O Gabriel Mercado não, ele ficou quase 2 semanas com a lesão até operar. O que colocou um pouco em dúvida em relação aos objetivos do Gabriel Mercado para o futuro. Se ele vai querer mesmo retomar o alto nível de futebol, se ele vai querer mesmo retomar a sua carreira, porque isso vai impactar em uma renovação contratual dele. Renovação contratual é esta que deve acontecer. O Inter vai ampliar o vínculo do Gabriel Mercado até o final de 2025 e a partir disso ele vai buscar uma recuperação para pelo menos jogar o restante da temporada de 2025 ainda no Internacional. Tá. Hoje a gente teve o início do que deve ser uma série de entrevistas que o presidente Alessandro Barcelos vai conceder aos veículos de comunicação aqui do Rio Grande do Sul. Período de data FIFA, sem futebol, momento de se debruçar em outras pautas do clube que também são importantes e do presidente falar. Acontece isso frequentemente. E na noite desta segunda-feira, o presidente Alessandro Barcelos esteve no Donos da Bola Rádio, lá na Rádio Bandeirantes, com o Silvio Benfica, com o Luiz Henrique Benfica, a Michele Silva, o Ribeiro Neto, galera toda, do Daniel Oliveira, lá no Donos da Bola Rádio, tá? E o presidente falou sobre uma série de questões importantes, sobre o que ele vê da temporada, quais foram os erros que ele cometeu nessa temporada e situações sobre a sua gestão. Mas 2 pontos eu destaco da entrevista do presidente Alessandro Barcelos, tá? Um deles, quando ele é provocado a falar sobre Ener Valencia, tá? Ele diz em vários momentos que, quando o jogador não dá certo, tem que se fazer algo para ele ir embora, e o Inter fez esses movimentos em vários momentos da gestão do presidente Alessandro Barcelos. E aí ele foi questionado, isto será feito ao final do ano? E ele, olha, isso vai depender da análise. E aí ele foi perguntado sobre o Ener Valencia. E o presidente reiterou a confiança no Ener Valencia. Disse, não, temos total confiança no Ener Valencia, eu tenho certeza que ele vai recuperar o seu bom futebol e que ele vai se recuperar jogando bola. Foi perguntado ainda sobre o que estaria acontecendo com o Ener Valencia, e o presidente disse que são situações de dentro de campo, que só situações de dentro de campo, não há nada fora que atrapalhe o Ener Valencia neste momento, que é uma questão de confiança, enfim, e que o Ener Valencia vai conseguir se recuperar. Ele foi perguntado sobre o Lucas Alário também. E aí, convenhamos, como ele já tinha dito que em relação ao Ener Valencia, ele tem certeza que o Ener Valencia vai se recuperar, ele não ia dizer o contrário do Lucas Alário, né? E ele foi na mesma linha. Não, o Lucas Alário também tá nessa. Mas eu senti um pouco menos de convicção em relação ao Lucas Alário do que, por exemplo, com o Ener Valencia. E essa é uma tendência do Inter para a próxima temporada, tá? O Ener Valencia não deve ser mexido. Já o Lucas Alário, se vier uma proposta, aí sim o Inter pode acabar aceitando alguma negociação envolvendo o atacante argentino. E uma outra situação que foi trazida pelo presidente Alessandro Barcelos é em relação a como é o processo de ascensão dos jogadores da base, tá? Ele falou sobre o processo do Gabriel Carvalho, do Gustavo Prado, e falou sobre o processo também do Ricardo Matias. E ele contou que o Ricardo Matias sobe para o time principal do Internacional ainda no início do ano, concentra em alguns momentos e depois volta para o time sub-20, porque ele não estava se dedicando. Ele não estava tão comprometido, ele não estava desempenhando nos treinamentos, ele não estava se entregando. Ele foi cobrado pela direção do Internacional. Por isso, voltou para o time sub-20 e aí é aquele momento em que sobe, inclusive, o Lucas Drummond, a pedido do Eduardo Cudê. O Lucas Drummond joga, inclusive, dá uma assistência no jogo contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. E aí depois o Ricardo Matias acaba voltando para o time principal e hoje está ganhando oportunidades. Está acima do Lucas Drummond na hierarquia. O Lucas Drummond sequer entra mais no time do Internacional e fez o gol de empate contra a equipe do Corinthians no último final de semana. Então o Ricardo Matias ele passou por esse processo. Tiveram que puxar a orelha dele, porque ele não estava se dedicando nos treinamentos. O presidente Alessandro Barcelos foi quem revelou isso hoje em entrevista lá no Donos da Bola Rádio, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente vai ter nesta quarta-feira, tá?
não vai ser na terça, mas vai ser na quarta. Jogos pela Série B, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, odd do Botafogo de Ribeirão Preto 2,33. Tem Paysandu e Chapecoense, odd do Paysandu 1,8. E a gente vai ter, a partir da quinta-feira, jogos válidos pelas eliminatórias da Copa. O Brasil, por exemplo, joga contra o Chile, fora de casa. Odd da seleção 1,58, o Chile tá pagando 6,5. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!